Muito bom dia, valentes do filho de Davi. Quantas são das valentes aqui? Aqui todas são valentes, jovens, menininhas também, garotinhas também, e também as damas adultas, e também os varões que estão aqui são valentes também de Cristo, o filho de Davi, para este tempo final. Bom, para essa ocasião, o tema que temos é deveres ou privilégios e deveres da esposa de Cristo, para o qual vamos ler em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 2, onde diz: Ojalá me tolerasseis um pouco de loucura, si toleradme, porque os Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós como com o zelo de Deus. como uma virgem pura a Cristo. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte Sean de alguma maneira extraviados corrompidos os vossos entendimentos a Cristo. e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que habéis recebido, que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. e aí sigue E aí continua São Paulo nos falando, e em Apocalipse capítulo 21, verso 1 en adelante dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. versículo 1 em diante diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, como una esposa ataviada como uma noiva para o seu noivo. y oí una gran voz del cielo E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E en el capítulo 21, no capítulo 21, versículo 9, nos diz: vino entonces Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, y habló conmigo, e me disse: diciendo: ven acá, Vem, yo te mostraré mostrar-te-ei la esposa, a noiva, la a esposa del Cordero. do Cordeiro. Y me llevó en el espíritu a E un levou-me em monte espírito a um grande alto monte, y alto, y me mostró e una mostrou-me a gran grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Dios, de Deus. teniendo la gloria de Dios y su fulgor Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como el cristal. como o jaspe cristalino. Y sigue E continua explicando ahí explicando aí todo lo que él tudo o que vio. ele viu. Y en el capítulo 10, E no capítulo 19, verso 7, versículos 7 ao 10 diz: gocémonos y alegrémonos Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, se ha preparado, e já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado se le ha concedido que se Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. el lino fino. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Y el ángel me dijo: E disse-me o anjo: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. y me dijo: E disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. postré a sus pies. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito
da profecia. Que Deus bendiga sua palavra. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e abençoe nossos corações, nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. En el nombre No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. de tomar asiento. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para esta ocasião é esposa. privilégios e deveres da esposa de Cristo. San Pablo nos dice que él ha desposado a la iglesia como una virgen pura. São Paulo nos diz que ele desposou a igreja como uma virgem pura para seu marido, ou seja, para nosso Senhor Jesus Cristo. Y esta esposa pura, E esta esposa pura é a igreja do Senhor Jesus Cristo. como iglesia, Como igreja, ella tiene ela tem el privilegio de ser o privilégio de ser la esposa del Cordero. a esposa do Cordeiro Y como iglesia, e, como igreja, la responsabilidad tem a responsabilidade, os deveres que le corresponde. correspondem a ela. Así como Assim como quando Deus criou o ser humano, quando criou Adão no princípio, luego le dio em seguida lhe deu uma companheira y ella e ela tinha ese privilegio esse privilégio de ser a companheira de Adão, mas também tinha certos deveres que cumprir y permanecer e fiel. permanecer fiel a ele. Y ahora E agora, la iglesia de Jesucristo a Igreja de Jesus Cristo, vejam vocês, está representada en Eva em Eva, porque porque Adán Adão é o primeiro homem que veio à Terra en carne em carne humana y luego e em seguida Eva es Eva su compañera. é sua companheira. E agora, Adán representa Adão representa Cristo, por isso Cristo é o segundo Adão. E a Igreja de Jesus Cristo é a segunda Eva. y así como Dios E assim como Deus sacó del costado tirou de Adán do abdômen de Adão uma parte de Adão de esa costilla, e desta costela, Dios Deus formou um corpo feminino onde colocou o espírito feminino que estava em Adão. y E fue foi la compañera. a companheira de Adão. Y ahora E agora, Adão le puso por nombre pôs por nome Isha, que significa Isha, que significa varoa, porque del varón porque do varão foi tomado. tomada. Y ahora E agora, encontramos que ela tinha o privilégio de ser de ser a companheira, a esposa de Adán, Adão, era la novia era a noiva, y por medio e por meio de ella dela vendrían los hijos viriam os filhos de Adão, que vendrían a ser los hijos de que Dios por medio se tornariam os filhos de Deus por meio de Adão e Eva. así como Adán Assim como Adão, sendo um filho de Deus, iria produzir filhos de Deus. allí estaban en el huerto el Ali- árbol de la ciencia del bien y del mal. Ali estava no jardim, Por medio del árbol estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, a raça humana moriría. morreria. Por medio del árbol de la Por vida, meio da árvore da vida, viveria eternamente. aquellos árboles, vean ustedes, Aquelas árvores, vejam vocês, representam a árvore do conhecimento do bem e do mal, representa o diabo, e a árvore da vida representa a Jesus Cristo. y para E para el ser humano o ser humano poder comer da árvore do conhecimento do bem e do mal ou da árvore da vida, tenían que hacer tinham que se tornar carne, essas árvores, tinham que se encarnar essas árvores para que o ser humano uno. pudesse comer de uma dessas árvores. Y ahora el diablo, E agora o diabo se fez carne na serpente, que el diablo no es un creador, porque o diabo não é um criador, portanto não podia criar, e então se metió dentro de la entrou na serpente, que é o elo perdido que a ciência está buscando, el cual es el o qual é o animal mais próximo do ser humano, e era como ser humano, exceto que não tinha alma, mas tinha lugar para ser colocada a alma dentro dele. E aí foi onde entrou o diabo, e a alma da serpente se tornou quem? O diabo. y por medio de la serpiente, E por meio da serpente, animal deste animal, que era tan parecido al que era tão parecido ao ser humano,
o diabo enganou Eva, e por isso é que através de toda a Bíblia chama o diabo a serpente antiga. A serpente antiga também lhe chama o dragão, porque o dragão é uma serpente gigante. E ele é o dragão que tem 7 cabeças. E agora parece como algo lá dos chineses, que tem dragões e coisas assim, mas no simbolismo profético do Apocalipse e também do livro do profeta Daniel, é representado o diabo em sua manifestação na terra como o dragão de 7 cabeças, e ele está representado na serpente antiga, que foi a manifestação do diabo em carne humana por meio da serpente. Por isso, toma daí o diabo o nome da serpente antiga. E os filhos do diabo, pois tomam o nome de serpentes. Por isso Jesus falou com muitas pessoas e João Batista disse: serpentes, geração de víboras, e disse, quando eles não queriam escutar a voz de Cristo, ele disse: vocês não ouvem minha voz porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês são do vosso pai, o diabo. Ou seja, por isso podia dizer serpentes e estava correto, porque eram descendentes da serpente antiga, através da qual o diabo se introduziu no meio da raça humana e trouxe assim à existência a semente da serpente, que vem a ser a semente do maligno, representada também no joio. Agora, vejam que a semente da serpente, que é a semente do maligno, não somente a parte física estava relacionado, mas a parte interior. Na parte interior, no espírito, vejam vocês, é esse espírito da quinta dimensão. E quanto à alma, pois, é o próprio diabo. E, portanto, a descendência do diabo, o joio, em seu espírito, tem um espírito da quinta dimensão. E em sua alma, pois, são semente ou semente do diabo. E por isso Cristo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e lançada no fogo. Isso está onde? Em São Mateus capítulo 15, versículo 13. Agora vejam como também em Malaquias capítulo 4, versículo 1 em diante, nos fala do dia de vingança do nosso Deus e nos diz: eis que vem um dia ardente como fogo, e todos os soberbos e aqueles que cometem impiedade serão como estopa. E aquele dia que virá não lhes deixará nem raiz nem ramo. Não deixará nem raiz para que venha outra geração, nem deixará ramos também, ou seja, que não deixará esses ramos que são os que estarão existindo nesse tempo. E agora podemos ver este mistério da serpente, que é o joio, porque, assim como há filhos de Deus na terra, também há filhos do maligno. Isto é uma verdade que não podemos negar. E como se introduziu ou se injetou no meio da raça humana a semente do maligno? Já o vimos. E agora, vejam como Cristo, nessa parábola do trigo e do joio, nessa forma tão simples, traz uma revelação tão grande de como a semente do maligno, os filhos do maligno, foram colocados neste planeta Terra. Mas agora, a semente de Deus, os filhos e filhas de Deus, porquanto o ser humano caiu no jardim do Éden, encontramos que
não poderiam vir à existência neste planeta Terra com corpos eternos e com espíritos teofânicos eternos também, porque perderam o direito de passar pela sexta dimensão e tomar o corpo teofânico da sexta dimensão, que é parecido ao nosso corpo, para em seguida tomar um corpo eterno aqui na Terra. E, por isso, é que também os filhos de Deus estiveram vindo a este planeta Terra por meio da união de um homem e de uma mulher e, consequentemente, estiveram vindo com um corpo físico, mortal, corruptível e temporário e com o espírito do mundo. E por isso é que é necessário o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos no capítulo 3, versículo 1 ao 6, quando disse: na verdade, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos pensou no nascimento por meio de uma mulher e disse: como pode ser isto? Pode acaso o homem, ainda sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? E quando ele disse: pode o homem, ainda sendo velho, é porque Nicodemos já estava velho. Porque de outra forma, se tivesse sido jovenzinho, perguntaria: pode acaso um jovem, já sendo jovem, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Mas porquanto Nicodemos já era uma pessoa de idade, pergunta sobre um homem já velho, se podia entrar no ventre da sua mãe e nascer. Mas Cristo não está falando de um novo nascimento por meio de uma mulher, mas de um novo nascimento por meio do Espírito de Cristo. E por meio desse novo nascimento, obter o corpo teofânico da sexta dimensão e em seguida, para o último dia, ter a promessa de um corpo físico e eterno que Cristo nos dará. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem nesses corpos imortais e nós, os que vivemos, formos transformados. Agora vejam como Cristo está criando uma nova raça, porque a primeira caiu e perdeu o direito à vida eterna. Portanto, nesses corpos mortais que recebemos por meio de nossos pais terrenos, os quais vêm por meio da descendência do primeiro Adão, não podemos viver eternamente nesses corpos mortais. E por isso é necessário um novo nascimento, e por meio do novo nascimento obtemos um espírito teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas da sexta dimensão, igual ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo da sexta dimensão, chamado Verbo de Deus, ou corpo teofânico, e chamado também no Antigo Testamento anjo do pacto ou anjo do Senhor, o qual foi visto por muitos profetas, e quando eles o viram, disseram que era um varão, ou seja, um anjo, um homem, mas de outra dimensão. E esse homem se fez carne e viveu entre os seres humanos e é conhecido como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o segundo Adão. E agora, o segundo Adão foi enviado à Terra para ter uma descendência, e por isso é que, assim como Deus colocou sono, ou seja, a primeira anestesia sobre Adão, e tirou do abdômen de Adão sua companheira, tirou daí parte de Adão e lhe formou uma companheira e colocou o espírito feminino nesse corpo e em seguida deu a Adão. Por meio de Eva, Adão se multiplicaria, mas Deus tinha uma ordem e, conforme a ordem original de criação divina, tinha que ser por meio da palavra criadora. Portanto, Adão e Eva tinham que esperar a que se encarnasse a árvore da vida, que é Cristo, mas Eva não esperou. Se deixou enganar pela serpente e trouxe filhos por meio da união das relações íntimas, trouxe filhos para o diabo e também para Adão. Por isso é que Caim era tão mau, porque não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão Abel. Isso diz o apóstolo São João
em uma de suas cartas. Vamos ver qual dessas cartas. Em São João, 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Aí está. E agora vejam vocês como Caim é filho do maligno. Por meio da manifestação do maligno do diabo, se encarnando em um animal chamado a serpente, que era parecido ao ser humano. Assim foi como o diabo pôde trazer a sua semente e pôde colocar no ser humano um espírito da quinta dimensão, um espírito do mundo. E agora, a raça humana, porquanto ali escolheu como viria a descendência da raça humana para aquele tempo, foi eleita que a raça humana viria com um corpo mortal corruptível e temporário e com um espírito do mundo, ou seja, da quinta dimensão. Mas no programa divino, para viver eternamente, um homem tem que vir com um espírito teofânico da sexta dimensão e um corpo eterno. E no programa divino, no programa da redenção para a vida eterna, no qual Deus restaura o ser humano à vida eterna, por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo, encontramos que Cristo começa uma nova criação, da qual Cristo é a cabeça. E agora, assim como Deus deu a Adão uma companheira que tirou do seu abdômen, Cristo morrendo na cruz do Calvário, vejam vocês, o que ali Deus fez com Cristo morrendo na cruz do Calvário. Agora, onde estava Eva antes de estar em um corpo físico? E estava dentro de Adão. Era uma parte de Adão. E agora, onde estava a igreja de Jesus Cristo antes de aparecer na terra, manifestada e nascer no dia de Pentecoste? Pois estava onde? Em Cristo. E quando Cristo foi ferido, e aquele soldado colocou a lança pelo abdômen de Jesus e saiu dali água e sangue, e aí, vejam vocês, recebe a ferida como recebeu Adão. E do seu abdômen sai daí a igreja de Jesus Cristo. Por isso é que do coração de Cristo vem a igreja como veio Eva, a esposa de Adão. E agora, a igreja de Jesus Cristo, de era em era, esteve tendo a bênção de ser a esposa de Cristo para trazer a existência, por meio de Cristo, através da sua palavra criadora, trazer a existência os filhos e filhas de Deus em um corpo teofânico, e isso se obtém por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E isso é o que esteve acontecendo de era em era, estiveram nascendo através da manifestação de Cristo em sua igreja, os filhos e filhas de Deus, mas estiveram nascendo na sexta dimensão, estiveram obtendo um corpo da sexta dimensão, e assim, com esse novo nascimento, Cristo, o que esteve fazendo é criando uma nova raça, com vida eterna. Por isso é que Cristo diz: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Da morte por quê? Porque a raça descendente de Adão recebeu a morte, e por isso não vem a existência nessa terra com vida eterna, mas com morte. Por isso, quando a pessoa nasce, já vem com a sentença de morte. Tem que morrer em algum dia da sua vida. Seja menininho, seja jovenzinho, ou seja adulto, ou seja anciãozinho. Mas ao final do seu corpo físico é a morte. E agora, isso é assim por causa da queda lá no Jardim do Éden. Mas agora, por meio do segundo Adão de Jesus Cristo,
Ele está realizando uma nova criação. Por isso é que nos diz São Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, diz: ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor, mas sim o ser uma nova criatura. Essa nova criação, onde a pessoa se torna uma nova criatura, pertencente a uma nova criação, a essa criação que Cristo está realizando. E por meio desse novo nascimento, a pessoa já aparece não como descendente de Adão, mas como descendente do segundo Adão, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora vejam que por meio da sua igreja é que tudo isto Cristo está fazendo de era em era. Portanto, os filhos e filhas de Deus nascem na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a segunda Eva, assim como Cristo é o segundo Adão. Agora, o nascimento físico em um corpo eterno, isso é para o último dia, onde ressuscitarão em corpos eternos os filhos e filhas de Deus que partiram, os quais viveram nestas etapas, e alguns dos nossos de nossa era, que também partiram. E quando eles ressuscitarem, nós os que vivemos seremos transformados. E então, aí, fisicamente, a igreja de Jesus Cristo, que para o último dia estará unida completamente a Cristo, estará dando à luz fisicamente os filhos e filhas de Deus em corpos eternos. Agora vejam por meio de quem virão à existência em corpos eternos os filhos e filhas de Deus no tempo final. Não será por qualquer religião ou seita religiosa, mas por meio da igreja de Jesus Cristo, que estará na era da pedra angular. Porque essa é a era para a adoção, essa é a era onde seremos adotados, e a adoção é a redenção do nosso corpo, ou seja, a transformação de nosso corpo, onde obteremos um corpo eterno. Agora, a igreja de etapa em etapa teve os filhos e filhas de Deus que nasceram no reino de Deus na igreja de Jesus Cristo. Mas isso foi em outra dimensão que ocorreu, ou seja, na sexta dimensão, onde obtivemos um corpo teofânico de era em era. Assim, todos os filhos e filhas de Deus, quando receberam a palavra de Deus para a sua era. Foi Cristo, com sua palavra criadora, realizando uma nova criação. Mas a realiza primeiro na sexta dimensão, para em seguida, depois dessa sexta dimensão que não se vê, fazer o que se verá neste planeta Terra, que serão filhos e filhas de Deus com corpos eternos. Porque o que se vê foi feito do que não se via. Primeiro Deus criou na sexta dimensão o seu primeiro filho, seu corpo, da sexta dimensão, seu corpo teofânico, seu espírito teofânico, e depois o trouxe aqui à terra e lhe criou um corpo físico do pó da terra. Por isso Adão podia continuar vivendo por toda a eternidade se não pecasse. Agora, a adoção para Adão seria ao tomar da árvore da vida, mas tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, que não tomou da árvore da vida, e por isso caiu Adão e Eva lá no jardim do Éden. Agora, de era em era, podemos ver a igreja de Jesus Cristo passando de era em era, e quando termina o tempo dessa era, em seguida, o que ficou aí nessa era já não pertence à noiva virgem do Senhor Jesus Cristo, mas
que convierte se en converte em algo assim religioso, pero mas no es não é o grupo dos eleitos de Deus para essa era, porque Deus já os chamou, os selou e os colocou em seu reino. y ahora E agora, de era em era, vejam o que esteve acontecendo. en la página Na página 180, y vamos a ver e vamos ver, en la página 186 na página 186 del libro de do livro das eras, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Aqui está o que estou tentando lhes dizer. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo o seu próprio gênero. Gênesis capítulo 1, versículo 11. y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba E que dé disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse que estaba en la a vida que estava na semente, veio na planta e em seguida no fruto. misma A mesma lei se aplica a la iglesia. à igreja hoje em dia. Cualquier simiente Qualquer semente que começou na igreja y será igual, virá e será igual à semente original, porque é a mesma semente. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a noiva igreja, a semente de Cristo chegará à pedra fundamental. ¿a dónde? Onde? A la edad. A era da pedra angular. Y ella será la E ela será a super igreja, una uma super raça, a medida à que se medida que se aproxima dele. Eles que están en la que estão na noiva serão tão igual a ele que refletirão misma imagen. sua mesma imagem. A imagem é a teofania. Esta es la manera para ser unidos. Essa é a forma para ser unidos com ele. Eles serão um. Ellos serán la Eles mera serão a mera manifestação da palavra do Deus vivente. Denominações, sementes falsas não podem produzir isto. Eles produzirão seus credos e dogmas misturados com a palavra. cruzamiento. Este cruzamento produz um produto híbrido. El primer hijo O primeiro filho, Adão, era a palavra semente falada de Deus. Lhe foi dado uma esposa para se reproduzir. Para isso foi dada a esposa para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu por se misturar. Ela fez que ele morresse. Ela fez que quem morresse? Que Adão morresse. segundo hijo Jesús O segundo filho, Jesus, também uma palavra semente falada de Deus, lhe foi dado uma noiva assim como foi com Adão. Mas antes que ele pudesse se casar com ela, ela também havia caído. Ela, como a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e teria vida. Ou duvidar da palavra e morrer. Ela duvidou, deixou a palavra e por isso morreu. De um grupo pequeno, da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem da palavra, da sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo nem dogma feito pelo homem. Por e através dos membros da noiva, será cumprido tudo prometido por Deus que haveria de ser manifestado na Virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria. Agora, aqui, a Virgem Maria está representando a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira Igreja, a Virgem pura que Deus deu a Cristo. E agora a palavra de promessa veio à Virgem Maria e essa palavra prometida era Ele mesmo, ou seja, era a primeira vinda de Cristo, a vinda da árvore da vida, feito homem, feito carne, no meio da raça humana. Quem seria manifestado? Deus foi manifestado. Ele mesmo atuou nesse tempo e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo que havia lhe trazido a mensagem, e a mensagem desse anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9, versículo 6. Ele cumpriu nesse tempo tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou sua palavra.
novia virgen le amarán y ellos tendrán sus virtudes. Os membros da noiva virgem o amarão, e eles terão suas virtudes, porque ele é sua cabeça e todo poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros dos nossos corpos estão sujeitos à nossa cabeça. Note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente fosse mostrado do Pai. São João capítulo 5, versículo 19. Essa harmonia agora haveria de existir entre o noivo e a noiva. Ele ensina a ela sua palavra de vida. Ela a recebe e nunca duvida, assim que nada pode danificá-la, nem ainda a morte, porque se a semente for semeada, a água a fará brotar de novo. Aqui está o segredo desta coisa, ou disto, aqui está o segredo disto. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem assim diz o Senhor. E então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer. Assim como uma semente que é semeada e regada, chega à colheita amadurecida, madura, cumprindo seu propósito. Aqueles que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazer que procedam de outra forma. Se não tem assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui no seu ministério terreno. Assim que agora opera e por meio da noiva, assim que agora opera em e por meio da noiva. Ela sabe isso, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora têm que ser feitas, mas Ele agora, através da noiva, dará cumprimento a essa obra que deixou para este tempo. E por que através da noiva? Porque a noiva é seu corpo místico de crentes. Assim como o esposo e a esposa se tornam uma só carne. E agora somos uma só carne com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora todas as coisas que Ele tem que fazer em cada era, as faz em e por meio da sua noiva, na manifestação que Ele tem através de cada mensageiro. Assim é para a era da pedra angular também, na qual nós estamos vivendo. E todas as coisas que foram prometidas para Deus fazer neste tempo final, por meio da sua igreja, por meio da sua noiva na era da pedra angular, as estará fazendo. E tudo o que necessitar para realizar a sua obra, onde o terá? Na era da pedra angular. Aí terá sua noiva, sua igreja, e por meio dela se manifestará. Por isso é que os ministérios dos 7 Espíritos de Deus, onde estiveram? Na igreja, na noiva, e cada mensageiro no qual esteve ministério destes foi parte da noiva. Ou seja, que é na noiva, e por meio da noiva que Cristo manifesta seu ministério de era em era. Porque o mensageiro de cada era é parte dessa noiva de Jesus Cristo. E agora, nos mantenhamos firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está aparecendo, ainda como a deles. Agora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder da última era que virá à igreja, como veio Paulo, como líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Recorde, Deus tinha posto Israel inicialmente como uma virgem, juntamente com sua palavra. Ou seja, que o mesmo que aconteceu com Eva, em seguida acontece com o povo hebreu como nação e acontece com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? O povo hebreu como nação é a Eva como nação. E a igreja de Jesus Cristo é a Eva espiritual
como igreja. E por isso é que, vejam vocês, por meio da Eva como nação, veio o cumprimento da primeira vinda de Cristo. E por meio da Eva como igreja, a promessa da segunda vinda de Cristo será uma realidade para todos os filhos e filhas de Deus. Porque a igreja de Jesus Cristo aqui está esperando a segunda vinda de Cristo como povo hebreu, a nação hebraica. A Eva, como nação, estava esperando a vinda do Messias 2000 anos atrás. Recorde, Deus tinha posto Israel inicialmente como uma virgem junto com sua palavra, mas eles desejaram algo diferente, assim como também a igreja do último dia. Note como é que Deus não moveu Israel ou não deixou entrar na terra prometida até que fosse no seu próprio tempo assinalado. Agora o povo poderia ter pressionado Josué, o líder, dizendo: a terra é nossa, avancemos para tomá-la. Josué, tu estás acabado. Ou melhor, perdeste tua comissão. Não tens o poder que antes tinha. Não tens o poder que antes tinha. Ou seja, assim podia falar o povo sobre Josué, quando Josué estava esperando a direção de Deus para entrar na terra prometida. Antes, ouvias de Deus e conhecias a vontade de Deus e atuava eficazmente. Algo anda mal contigo, mas Josué era um profeta enviado por Deus e ele conhecia as promessas de Deus e nelas esperava. Ele esperava até obter uma decisão clara e definitiva, e quando chegou o tempo para se mover, Deus colocou nas mãos de Josué a direção completa, porque ele tinha ficado com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos demais. Assim se repetirá neste último dia. O mesmo problema, as mesmas exigências. E agora na página 189 do livro das Eras, aqui nos diz, no último parágrafo, diz: agora quero que tenham muito cuidado aqui e vejam isso. Deus prometeu para o tempo do fim que Malaquias 4 será cumprido. Tem que ser cumprido porque é a palavra de Deus vivificada pelo Espírito, falada pelo profeta Malaquias. Jesus se referiu a essa escritura e é imediatamente antes que Jesus venha pela segunda vez. Ou seja, a vinda do precursor da segunda vinda de Cristo é antes da segunda vinda de Cristo. Mas, para o tempo quando Jesus vier, toda a Escritura tem que ser cumprida. Toda a Escritura prometida para a segunda vinda de Cristo, todas as coisas que Cristo prometeu para realizar em sua segunda vinda, têm que ser cumpridas, essas promessas, em sua vinda. A dispensação gentia estará na era final da igreja, quando vier o mensageiro de Malaquias, capítulo 4, ou seja, quando vier o precursor da segunda vinda de Cristo, a igreja estaria onde? Ao final da dispensação gentia, ou seja, ao final da dispensação da graça. E agora, na página 190, na metade por aí, diz: em seguida, na chuva tardia virá uma batalha semelhante àquele no Monte Carmelo. Note bem nisto, para que o veja na palavra. João foi precursor de Malaquias 3. Ele semeou a chuva temporã e foi rejeitado pelas organizações do seu dia. Jesus veio e teve uma batalha no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo semeará para a chuva tardia. Jesus será a batalha entre as denominações e os credos, porque ele virá para respaldar sua palavra e para levar a sua noiva no rapto. A primeira batalha foi no Monte Carmelo. Isso foi quando
o profeta Elias. A segunda batalha foi no Monte da Transfiguração. Isso foi quando Jesus apareceu transfigurado e estavam ali Pedro, Tiago e João, testemunhas terrenas, e estavam ali também Moisés e Elias, os quais já haviam partido no tempo dos seus ministérios, mas apareceram de novo com Jesus, falando com Jesus da sua partida a Jerusalém. E agora, vejam vocês, aqui diz, a segunda batalha foi no monte do quê? Da Transfiguração, e a terceira batalha será no Monte de Sião. No Monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. No cume do Monte de Sião, que é a era da pedra angular. Aí é a batalha no último dia, porque aí é o lugar de ir para a segunda vinda de Cristo, para a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E aí, vejam vocês, aí é onde a batalha deste último dia será realizada. Aí é onde tudo que está prometido para a segunda vinda de Cristo será cumprido. E aí é onde o inimigo tentará perseguir a igreja, a noiva de Jesus Cristo, mas o inimigo estará não na era da pedra angular, porque ele não pode subir. Ele estará na sétima era da igreja gentia e estará tomando controle ainda dos governos terrenos, como diz Apocalipse capítulo 17, versículo 11 em diante. 11 ao 18 diz: a besta que era e já não é o oitavo rei, pertence aos 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, por uma hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é Cristo em sua vinda, vindo e a sua igreja no último dia. E vejam, quando o precursor da segunda vinda de Cristo falou deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, disse na página 131 do livro dos selos: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, e então recebeu um novo nome. Por isso é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem. Ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele é o Filho do Homem e Filho de Davi. E agora, ali vem o Messias, aí é onde está. E quando falou
na página 256, deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 disse: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é Apocalipse capítulo 19, isso é a vinda de Cristo. Isso é a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Filho do Homem e Filho de Davi. É a vinda de Jesus Cristo, o anjo do pacto, vindo, o anjo do pacto Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana no último dia. E vem onde? A sua igreja e a era da pedra angular, para completar o número dos seus escolhidos, chamando-os e juntando-os no último dia. E quando forem completados, então terminará o seu trabalho de intercessão no céu e ressuscitará os mortos em Cristo. E nós, os que vivemos, nos transformará e então todos teremos o corpo novo. E assim, fisicamente também, receberemos um novo nascimento físico, porque isso é nascer em um novo corpo. Os mortos em Cristo, ao ressuscitarem, isso é um novo nascimento físico em um novo corpo que é criado por Deus. Não por meio de um homem e de uma mulher, mas por meio de Cristo, o qual estará no último dia manifestado em sua igreja, falando essa palavra criadora para completar o número dos seus escolhidos e para a criação do novo corpo que teremos todos quando a ressurreição dos mortos ocorrer e a transformação de nós, os que vivemos. Agora vejam como tudo Cristo o faz em e com sua igreja, porque ele foi dada uma igreja virgem, uma noiva, a qual passou de era em era, e mesmo que a igreja caiu lá, nos tempos passados, Cristo, ao passar sua igreja de era em era, esteve tendo, vejam vocês, uma igreja pura, e por meio dessa igreja, na manifestação de Cristo em cada era, trouxe a existência na sexta dimensão aos filhos e filhas de Deus. Os trouxe a existência nesse novo nascimento, nessa nova criação que ele está realizando. E, para este tempo final, completa sua igreja com os escolhidos da era da pedra angular. E quando entrar até o último, em seguida, corresponde a Cristo realizar a criação do novo corpo, do corpo eterno, que ele prometeu para todos nós. Mas antes que isso ocorra, ele tem que estar na obra de criação do corpo teofânico de cada filho e filha de Deus, à medida que vão recebendo a Cristo como seu Salvador, lavando os seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Cristo. E assim cada pessoa recebendo o novo nascimento, recebendo assim o corpo teofânico da sexta dimensão. Já há milhões que o receberam, e os que partiram de todas estas eras se encontram desfrutando a vida no paraíso, que é a sexta dimensão, nesse corpo teofânico. E nós, os que vivemos, ao receber Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, recebemos esse corpo teofânico. E, se permanecermos vivos nestes corpos mortais até que ressuscitem os mortos em Cristo, pois não teremos que ver morte como eles viram morte no tempo em que eles viveram, mas que receberemos uma transformação. Seremos mudados em nossos átomos e então teremos o novo corpo criado por Jesus Cristo para cada um de nós. E agora vejam como tudo Deus o faz. Onde? Em sua igreja. A nova raça são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Por isso, seus nomes estão escritos onde? No céu, no livro da vida do Cordeiro. Sua igreja é a Jerusalém celestial. E o povo hebreu é a Jerusalém terrena, representada na Jerusalém terrena aí. E agora, vejam como por meio do Israel terreno, que é a Eva, como nação, a Eva espiritual como nação, vem a descendência de Abraão segundo a carne. E por meio da Eva espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo, vem os filhos e filhas de Abraão do céu. O Israel celestial. Porque a igreja de Jesus Cristo é o Israel celestial. E por isso é que nos diz São Paulo que todos os que estamos em Cristo somos semente de Abraão, ou seja, filhos de Abraão. Filhos de Abraão, dessa descendência celestial. Recordam vocês que Deus disse a Abraão que a descendência de Abraão, a semente de Abraão seria como a areia do mar e como as estrelas do céu? Pois como a areia do mar, isso é terreno, o povo hebreu. E como as estrelas do céu, isso já é celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, na descendência de Abraão celestial, vejam vocês, encontramos a representação em estrelas. E por isso, Cristo também nos diz que Ele é a estrela resplandecente da manhã. A segunda vinda de Cristo está representada na estrela resplandecente da manhã. E agora, assim como os magos viram a estrela do Messias, eles estando no leste e eles olhando para o oeste, porque Israel está ao oeste da Babilônia. E agora, os hebreus, olhando de lá do Oriente Médio ou do leste, para o ocidente, ou seja, para o oeste, para o continente latino-americano e caribenho, verão essa estrela. E ver essa estrela será ver a estrela resplandecente da manhã, resplandecendo na América Latina e no Caribe. Ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Portanto, a estrela da manhã estará resplandecendo nesse que a receberá. Ou seja, que Cristo estará resplandecendo nesse que receberá Cristo neste tempo final, em sua vinda. E, olhando do leste para o oeste, verão a estrela do Messias, que é a estrela da manhã, no Israel celestial, representado nas estrelas do céu. Por isso é que os 7 anjos mensageiros também estão representados em 7 estrelas. E agora, também podemos ver por que a igreja de Jesus Cristo está representada na lua. Mas encontramos que para o tempo final, a igreja de Jesus Cristo, que esteve representada na lua nestas eras, no último dia estará na era do sol, que é a era da pedra angular, portanto, se vestirá do sol. Estará vestida do sol e não da lua no último dia. A lua estará sob seus pés. E a igreja estará em uma era solar e não lunar. Por isso diz, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E agora, a igreja de Jesus Cristo tem o privilégio de ser sua amada. E para o último dia é que Cristo se casa com sua igreja.
Por isso, na parábola das 10 virgens, diz que enquanto foram comprar azeite às virgens insensatas, as quais não tinham azeite em suas lâmpadas, veio o esposo. Isso é a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto. E entraram com ele as que estavam preparadas, ou seja, as virgens prudentes, e se fechou a porta. Estamos no tempo onde são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular, mas em algum momento a porta será fechada e ninguém mais poderá entrar. Por isso, em São Lucas, capítulo 13, versículo 25, nos diz que quando o pai de família se levantar e fechar a porta, então virão muitos dizendo: abre-nos, porque vão querer entrar, mas a porta já estará fechada. Já ninguém mais entrará para fazer parte da igreja, a esposa de Cristo, o Cordeiro. Já ninguém mais entrará para ter um corpo glorificado, um corpo eterno, porque já terá entrado todo aquele que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Já terá se completado o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, já terá se completado a plenitude dos gentios, que é a plenitude da igreja de Jesus Cristo entrando ao corpo místico de Cristo. Agora, a igreja de Jesus Cristo tem privilégios e deveres. Por isso, assim como uma esposa tem o privilégio de ser uma esposa desse homem que ama e ser a mulher amada desse homem, o qual é um privilégio e bênção, também tem a responsabilidade de ter filhos desse homem e não de outro homem. E assim é a igreja também. Foi dada por Deus a Cristo para ter os filhos e filhas de Deus. Ser manifestados primeiramente em seus corpos teofânicos, recebendo o novo nascimento e em seguida serem manifestados em seus corpos físicos e eternos, que receberemos neste tempo final. Para isso, é que Deus deu a Jesus Cristo uma igreja, uma noiva, uma virgem pura, para trazer filhos e filhas de Deus. E agora, neste tempo final, por isso é que diz, para este tempo final que veio quem? O esposo. Porque vem pela sua noiva, pela sua esposa, para se realizar as bodas do Cordeiro e depois a ceia das bodas do Cordeiro no céu. As bodas são aqui na terra e a ceia é no céu. A recepção, a ceia onde a igreja recebe muitos presentes, ou seja, os galardões por todos os trabalhos que realizamos no reino de Deus. Agora temos que a igreja tem a responsabilidade de trazer e por meio do novo nascimento, filhos e filhas de Deus, e também a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Isso virá onde? Na igreja de Jesus Cristo. E quando ressuscitarem corpos eternos e nós, os que vivemos, formos transformados, a igreja terá dado à luz filhos e filhas de Deus com corpos eternos. E agora, vejam vocês como a igreja também, como a esposa de Cristo, tem a responsabilidade do ensinamento dos seus filhos, a educação dos seus filhos. Diz a Escritura, ensina a criança no seu caminho e ainda quando for velho, não se afastará dele, deste ensinamento. E o ensinamento tem que ser o ensinamento do pai vindo por meio da mãe, por meio da igreja. Porque é no meio da igreja que estará o ensinamento do nosso Pai Celestial. E os trabalhos que
corresponde à igreja realizar nos negócios de nosso Pai Celestial, pois tem que estar realizando de era em era, levando a palavra de Deus por todas as partes para que possam vir ao seio da igreja e nascerem na igreja os filhos e filhas de Deus. Por isso, tem a comissão da evangelização dos seres humanos e tem a responsabilidade de educar com a palavra de Deus os seus filhos. E assim como Jesus crescia em estatura e também em sabedoria e conhecimento e graça de Deus, cada filho e filha de Deus também. E a mãe está chamada a ajudar os seus filhos, tanto as mães terrenas como a igreja de Jesus Cristo, aos filhos e filhas de Deus. E está também responsabilizada no cuidado e a alimentação de todos os filhos e filhas de Deus. Tem que ter o alimento aí na era que lhes corresponde, o qual é dado por Cristo, porque o esposo traz a compra, a comida, mas a esposa é a que se encarrega de que tudo seja bem preparado e se encarrega de alimentar aí os seus filhos. E agora Cristo, de era em era, esteve trazendo a compra, o alimento espiritual para seus filhos em cada era. E para este tempo final, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. E Jesus, isso é Apocalipse 22, versículo 16, e Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: e disse-me com essa voz de trombeta, e disse-me: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos para vos certificar. Vamos ler. Para mostrar essas coisas que em breve hão. A quem dá testemunho? Aos seus servos. Vamos ler completo. Diz, capítulo 22, versículo 6. E disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por meio de quem são mostradas as coisas que em breve hão de acontecer? A todos os servos de Deus, a todos os filhos de Deus, por meio do anjo de Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo no último dia será manifestado. Porque esse é o enviado de Deus para, por meio dele, Cristo ter sua manifestação final na era da pedra angular. E por meio dele é que revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. E quando nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer, está nos trazendo a compra, o alimento espiritual a todos os filhos de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a esposa, a noiva, a esposa de Cristo, e a todos os filhos e filhas de Deus na igreja de Jesus Cristo. Está nos trazendo o alimento espiritual, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E corresponde à igreja que seus filhos comam esse alimento. E esse alimento é o mais concentrado de todos os que ele deu à sua igreja. É a mesma palavra, mas para o último dia concentrada, com toda a revelação de todas as promessas correspondentes ao último dia. É tão concentrado e tão poderoso esse alimento que chame e junta todos os escolhidos do último dia e os prepara para serem transformados neste tempo final. Mas é preciso comer esse alimento espiritual. E esse alimento tem que se fazer carne em cada um de nós. Essa palavra revelada tem que se fazer carne em cada um de nós, assim como os alimentos físicos que comemos se tornam carne em nós, se tornam células de nossas células do corpo. Se a pessoa deixa de comer, o que acontece? À medida que o ser humano
vai passando de uma hora a outra, de um dia a outro, as células do corpo vão morrendo. E se não alimentar o corpo, como vão nascer novas células? A pessoa vai ficando fraca ou magra e adoece e depois morre. É preciso dar alimento ao corpo. E é bom comer. Porque quem não come, morre. E assim é espiritualmente. Agora a igreja tem a responsabilidade que todos os filhos e filhas de Deus, que Ele trouxe por criação divina, por meio do novo nascimento, tenham o alimento espiritual. E por isso nos deu tanto alimento espiritual neste tempo final. Está gravado em vídeos e também em folhetos e está gravado em fitas magnéticas para que não falte aos filhos e filhas de Deus o alimento espiritual deste último dia. Portanto, todas as congregações estão responsabilizadas em ter o alimento espiritual em folhetos, em vídeos e em fitas cassetes a todos os filhos e filhas de Deus, para que quando cheguem às atividades, possam ver os vídeos, escutar assim a palavra e também possam levar a mensagem em folhetos e possam ler em seus lares e possam também obter as fitas magnéticas e possam ter em seus gravadores, em seus lares, a mensagem também e o possam escutar durante a semana e assim não tem que esperar que chegue o dia de culto, de atividade para escutar a voz de Deus, a palavra de Deus. Quando nos reunimos todos juntos, vimos para adorar a Deus e orar a Deus e ouvir a sua voz. Mas, quando já estamos em nossos lares, podemos também estar cantando a Deus e também orar a Deus e adorar a Deus e escutar sua voz. Mas, quando nos unimos todos, já é o corpo místico de Cristo nessa congregação se reunindo como um grupo de crentes em Cristo, o qual a pessoa deve manter, deve sempre se reunir quando há atividades, não deixando vossas congregações de São Paulo, como alguns acostumaram fazer naqueles tempos que pensavam que não era necessário se reunir e deixavam de se reunir e depois iam esfriando espiritualmente e iam se afastando do caminho de Deus. O companheirismo espiritual com os demais irmãos é muito importante, porque de outra forma você se converte num eremita espiritual. E vejam, um ermitão vai lá pelo monte e vai viver sozinho. E quando seus familiares vêm perceber, se tornou um selvagem. Se esquece até o idioma, porque não tem com quem falar. E já sua forma de pensar muda. E já começa a estar fora de si, fora da sua sanidade. O companheirismo uns com os outros nos mantém cordatos, nos mantém mentalmente saudáveis e espiritualmente saudáveis também. E nos dá a oportunidade de expressar o amor divino que é em nós para nossos amados irmãos. Não podemos nos isolar, porque a vontade de Deus é que estejamos unidos e nos reunamos sempre que há atividades. Uma pessoa que se isola e se transforma em um ermitão, num eremita, vejam vocês, também não irá no rapto ao céu às bodas do Cordeiro, porque lá estará cheio de gente às bodas do Cordeiro. E como é um ermita, pois ali não pode estar. Vem? Temos que estar em companheirismo um com os outros e conversando um com os outros e dizendo uns aos outros as grandes bênçãos que Cristo nos deu, compartilhando as bênçãos de Deus e glorificando a Deus todos juntos. Quando nos reunimos e cantamos e trabalhando unidos
Vejam, um eremita não sai para repartir folhetos, não sai para levar mensagens. Por quê? Porque quiere estar solo, esse quer estar sozinho e se crê, pensa que é o único santo. pero Mas ¿qué le ha sucedido? o que lhe aconteceu? Está bastante E está muito afetado espiritualmente e mentalmente uno alguém que faz de esa forma. dessa forma. Cuando Quando nosso irmão Branham quis fazer isso eso en una em uma ocasião, él decía, ele dizia que um profeta en el no Antigo Testamento, pois, estava pelos desertos, por lugares assim afastados, e él quería hacer lo mismo. ele queria fazer o mesmo, sabendo que nele estava o ministério de profeta. E Deus lhe disse Que que os mensajeros mensageiros de Deus do nosso tempo, porquanto estamos em uma dispensação superior, tienen que estar en medio, têm que estar no meio do povo, não como um eremita por lá pelos montes ou pelo monte ou pelo deserto. él decía, Ele dizia: yo quiero eu quero estar nessa forma, e quando Deus me der uma mensagem para o povo, venho e a dou, e em seguida me vou. y Dios le mostró E Deus lhe mostrou en sueños em sonhos, y también e le habló também lhe falou por meio de um sonho de outra pessoa, y le dijo, e lhe disse, le mostrou um crematorio crematório y le mostró e mostrou duas pessoas. y uno E um, no sonho, era el cuñado o de él, cunhado dele, y el otro e o outro, cuando quando él lo vio ele o viu, se parecía a él se parecia com ele. y su cuñado E seu cunhado dice que le diz que buscó un lugar allá en el crematorio lhe buscou um lugar lá no crematório onde podia estar durante a noite de frio, quentinho lá, e estavam todos assim, harapientos, esfarrapados, y e Dios le dijo, Deus en lhe eso es que disse: tú te nisso é que você se converteria ou te converterás se fizeres isso aislarte de se isolar e ir sozinho para lá, para para o el monte, monte ou o deserto, como estás diciendo tu que estás dizendo que quer ir. quieres. Y le dijo, y también tu esposa. E lhe disse: e também sua esposa não vai contigo, ou seja, não vai estar de acordo com isso. Y te E convertirías te converterias en un vagabundo. em um vagabundo. Se asustó Se assustou. y luego, E em seguida, hermano Branham dice, o irmão Branham disse: yo quería irme así. eu queria ir assim porque eu gosto de estar caçando e eu gosto da vida assim do campo. E então reconheceu que era algo dele, que ele queria ir assim e queria se isolar do povo, mas Deus lhe disse: agora os profetas é para estarem no meio do povo, aí é onde podem ajudar o povo. E tem algo maior que o que tiveram os profetas do Antigo Testamento, porque estão em uma dispensação superior. Onde devem estar os profetas de Deus? No meio do povo, para ajudar ao povo e trazer a palavra ao povo. Tem que estar no meio daqueles que vão receber essa palavra. E agora, onde Deus colocou os seus mensageiros? Pois no meio do povo, no meio da sua igreja. E aí terá, assim como teve a Paulo e aos demais mensageiros na sua igreja no meio do povo, terá o seu anjo mensageiro na era da pedra angular. Assim que ele não tentará se isolar, mas que estará no meio do povo, sofrerá com o povo e também desfrutará as bênçãos de Cristo com o povo. E cantará com o povo. E louvará a Deus juntamente com o povo. Porque será um do meio do povo, um redimido pelo sangue de Cristo. E não podemos nos separar uns dos outros, mas estar bem unidos no amor divino. Bom,
Vimos os privilégios e também as responsabilidades ou deveres que a esposa de Cristo tem, assim como a esposa de todo homem tem essas responsabilidades na escala que lhe corresponde. Por isso diz que as esposas têm que criar os seus filhos no temor de Deus, ensiná-los bem e lutar por eles, como lutou a mãe de Santiago e João, o apóstolo. Santiago é Tiago. Ela veio aos pés de Jesus com seus 2 filhos e lhe disse: Senhor, queremos que tu nos dê algo que nós desejamos. Queremos que nos conceda um pedido. E vieram com esse mesmo pedido a mãe e os 2 filhos. Mas vieram como as crianças. Vêm aos seus pais, que lhe dizem: Papai, eu quero algo. Tenho um pedido para ti. Mas me diga que sim. Mas, filho ou filha, me diga qual é. Não. Me diga que sim primeiro. E assim vieram Tiago e João com sua mãe, buscaram ajuda. E os filhos, quando não podem sozinhos, devem buscar a ajuda dos seus pais para que a bênção de Deus seja mais abundante para eles. Agora, Tiago e João tinham visto no Monte da Transfiguração a Moisés e Elias, um a cada lado do Senhor, e eles sabiam que ali Cristo estava mostrando a vinda do reino de Deus. Portanto, na vinda do reino de Deus, Moisés e Elias seriam as 2 oliveiras. Portanto, esses ministérios de Moisés e Elias estariam manifestados em carne humana aqui na terra. Portanto, João queria ser uma dessas 2 oliveiras e Tiago queria ser a outra das 2 oliveiras. Recordem que eles sempre desejaram o ministério de Elias e de Moisés. Como refletem eles que queriam esses ministérios? Eles sabiam que Elias viria e restauraria todas as coisas. Cristo falou da vinda de Elias, em acréscimo à vinda de Elias que já tinha sido cumprida em João Batista. E quando, em uma ocasião em que Jesus quis entrar em uma cidade dos samaritanos e não receberam Jesus, Tiago e João, seu irmão, dizem a Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu sobre eles, como fez Elias, e os destrua, queime a todos? Jesus lhes disse: vocês não sabem de que espírito são. Vem? Eles queriam fazer como tinha feito o profeta Elias. Queriam os ministérios de Moisés e Elias. Mas agora, vem com sua mãe buscando esses ministérios, pois lhe dizem: Senhor, queremos que nos conceda esse pedido. Vamos ver como diz aqui. Miguel, que hora temos por aí que não nos passe o tempo? Já a próxima atividade das 2, como que se entrelaça já dentro de uns momentinhos, diz capítulo 20, versículo 20 em diante de São Mateus. Então se aproximou dela a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, ou seja, com Tiago e João. Adorando, fez-lhe um pedido. Perguntou ele: que queres? Disse ela: concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Agora vejam vocês, ela está ordenando a Cristo e dizendo: ordena que em teu reino estes meus 2 filhos, um se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Quase nada pedia a ela.
A Escritura diz que quando Cristo subiu ao céu, se sentou à destra de Deus. E agora a mãe de Tiago e João quer que um de seus filhos se sente à destra de Cristo em seu trono, em seu reino. No glorioso reino milenial, quer que um de seus filhos esteja à destra de Cristo. Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. Isso é sentar-se à destra de Cristo, em seu reino, no trono de Davi. Agora, Cristo não diz aqui nessa passagem que isso era impossível para se cumprir, mas que ele não podia fazer essa promessa à mãe de Tiago e João, porque essa promessa não seria dada a eles, porque essa posição estava ordenada por Deus. E vamos ver para quem estava ordenada por Deus. Diz: Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso. Jesus, porém, respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber e ser batizados com o batismo com que estou para ser batizado? Responderam-lhe: podemos. Porque quando uma pessoa está buscando a bênção de Deus, não pode olhar os obstáculos para dizer: eu não posso obter essa bênção. Tem que sempre dizer: sim, eu posso. E começar a caminhar em frente e pedir ajuda a Deus para obter essa bênção. Caminhar pela fé e ser imitador daqueles que pela fé conquistaram promessas. Foram feitas essas promessas a pessoas e houve pessoas que obtiveram o cumprimento dessas promessas pela fé. E agora, eles dizem: sim, podemos. Quando você busca a bênção de Deus, nunca pense que não pode obter essa bênção, porque então nunca obterá, porque não tem fé. E disse-lhe Jesus: na verdade, bebereis o meu cálice, e com o batismo com o que eu sou batizado, sereis batizados. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas àqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Ou seja, que essa posição estava preparada por Deus para ser dada, mas João e Tiago queriam para eles. E que eles pensem nessa forma e sua mãe também está bem. Por quê? Porque eles querem a bênção máxima para eles. E toda mãe que ama seus filhos quer a maior bênção para seus filhos. Isso esteve muito bem. Um bom exemplo de uma boa mãe e uma boa esposa que estava criando corretamente seus filhos. E a parte espiritual para seus filhos era a parte mais importante para ela e para seus filhos. E assim deve ser para toda esposa, para toda mãe, de modo que seus filhos tenham como meta principal o programa de Deus e as bênçãos que Deus tem em seu programa, a vida eterna. Agora, para eles, não estava disponível esse lugar, da direita e à esquerda, mas Cristo disse: ao que vencer eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Como ele se sentou com seu Pai no trono e lhe foi dada autoridade, assim também ao que vencer lhe será dada essa bênção. O mesmo que ele recebeu no céu, em seguida ele o dará em seu reino aqui na terra. Por isso, ao servo fiel e prudente, Cristo disse: quem é o servo fiel e prudente ao qual, quando o seu Senhor vier achar servindo assim? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Agora o servo fiel e prudente que estará dando alimento espiritual aos filhos de Deus na casa de Deus, aqui na era da pedra angular, será quem receberá essa bênção. Porque esta é a era para a vinda e da vinda do Filho do Homem,
onde o servo fiel e prudente que estiver aí alimentando os filhos de Deus com a palavra, trazendo a mensagem da palavra aos filhos de Deus, será quem receberá essa bênção, lhe materializará essa bênção. E agora, essa é a bênção da destra e da mão esquerda, ou seja, da direita e da esquerda, no trono de Cristo, o trono de Davi, para o glorioso reino milenial. E, assim como no propiciatório estava um querubim a um lado e outro querubim do outro lado, e no centro aí estava Deus, na luz da Shequina, no tabernáculo que Moisés construiu, e em seguida no templo que Salomão construiu também. Em acréscimo, Salomão colocou 2 querubins de madeira de oliveira gigantes, cobertos de ouro, o qual também é tipo dos que se sentarão à direita e à esquerda no trono do Senhor e reino do Senhor. E quem estavam de um lado do castiçal e do outro lado? Do castiçal o candelabro com suas 7 lâmpadas? De um lado estava uma oliveira e do outro lado estava outra oliveira. E no templo estava a Arca do Pacto, no templo que Moisés construiu, e de um lado aqui estava uma oliveira e ao outro lado estava outra oliveira, que são esses 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro. A parte de oliveira representa a humanidade e a parte de ouro representa a divindade. E agora vejam vocês, quem são os que se sentarão, um à direita e o outro à esquerda, no reino milenial de Cristo. E se cumprirá neles ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Esses ministérios de Moisés e Elias são os que herdam essa bênção. As 2 oliveiras e os 2 castiçais de ouro, que são os ministérios de Moisés e Elias, que estarão manifestados em carne humana no anjo mensageiro de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo, anjo do pacto, estará manifestado. E agora, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, onde estiver o Filho do Homem, aí estarão seus anjos também. No mesmo véu de carne, onde estiver o Filho do Homem, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, e o ministério de Jesus Cristo manifestado em carne humana, aí também estarão os ministérios de Moisés e Elias, ou os ministérios do Filho do Homem. Aí estarão esses 3 grandes ministérios no último dia, em seu anjo mensageiro. Privilégios e deveres da esposa de Cristo. Há muito mais que podemos falar, mas com o que falamos, eu creio que temos um quadro claro. E vimos a posição da esposa de Cristo, sua igreja, e os deveres que tem neste tempo final. E em breve verá seus filhos na flor da juventude em corpos eternos. E será a igreja mais feliz e mais alegre, mais regozijada, porque estará na etapa de ouro, a etapa do reino de Jesus Cristo. A etapa da era da cabeça de ouro, a era da pedra angular, que é a era de ouro da igreja de Jesus Cristo. Assim como as mães que tiveram filhos e partiram, quando os receberem ressuscitados em corpos eternos, serão as mães mais felizes com seus filhos. É um privilégio ter um filho eterno com um corpo eterno. E como será a igreja de Jesus Cristo? A esposa do Cordeiro, com filhos eternos, com corpos eternos, como reis e sacerdotes, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade? Agora podemos ver a felicidade tão grande da igreja de Jesus Cristo, mas tem que ocupar sua posição na era que nos corresponde no corpo místico de Cristo e os privilégios que tem
apreciá-los e honrar esses privilégios que têm e seus deveres, cumpri-los em nossa era e em nossa dispensação, para ser adotada a Igreja de Jesus Cristo neste tempo final, na era da pedra angular, e os membros da Igreja de Jesus Cristo serem adotados todos neste tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho dos privilégios e deveres da esposa de Cristo, que é sua Igreja. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e deixe novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim conosco para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus os continue abençoando a todos. Por aqui já temos Miguel conosco.